com toda a igreja. Glória a Deus. Eu queria muito que a igreja participasse desse trabalho, né? Mas essa disposição que eu sei que muitos irmãos aqui têm de aprender a palavra de Deus, de sentar com o tempo para a gente meditar na palavra, tentar entender coisas que ela é o nosso guia, é a nossa orientação. E ao contrário do que muita gente pensa, quem convence é o Espírito Santo por meio da palavra de Deus. É o Espírito Santo por meio da palavra. Parece que às vezes nós não acreditamos nisso. Quando nós fazemos os nossos trabalhos de uma forma geral, pouco tempo se dá para a Bíblia Sagrada, para as Escrituras. A gente prefere acreditar mais no cantor que emociona, que dá a impressão que as pessoas vão se convencer pela emoção, mas não se convence. Se o Espírito Santo não convencer pela palavra, nada convence. Então nós temos que acreditar, crer que toda transformação, ela só acontecerá, toda transformação que vai acontecer de fato, só vai acontecer pela transformação da mente mediante a palavra de Deus, não tem outra coisa. Essa maneira de se expor à Bíblia, às vezes até versículo por versículo, eu sei que nós não temos paciência, a igreja não tem essa paciência, por questão de costume mesmo, não tem essa paciência, né, de sentar, de analisar. Precisamos voltar. Quando falamos de Hebreus, quando eu penso nessa questão da exposição do livro de Hebreus, duas coisas me vêm à mente. Essa questão que nós vamos ver do livro de Hebreus concernente aos crentes judeus que estavam abandonando a fé em Cristo para voltar ao judaísmo, é o mesmo, eu vejo esse abandono de Cristo na igreja de hoje. Então é o retorno, é nós nos voltarmos a Cristo novamente. É esse retorno à palavra de Deus, esse retorno a Cristo. Uma segunda coisa é nós aprendermos a lidar com os problemas que nós vivemos na vida, no dia a dia, para que quando a gente pegue o texto sagrado, a gente não venha fazer confusão daquilo que o texto está dizendo, e usando ele fora do contexto. Vocês vão ver que o livro de Hebreus, ele está sendo escrito para crentes que estão passando por tribulações, por dificuldades, mas essas dificuldades que eles estão passando não são dificuldades econômicas, não são problemas de enfermidade, são problemas de perseguição de ordem religiosa mesmo. Eles estão sendo perseguidos por causa da fé deles. Então, entre tantos livros que a gente lê, e eu creio que o primeiro livro que eu li sobre Hebreus foi do Vimalgo, acho que eu era solteiro ainda, era Chamada da Meia-Noite. Foi ali que eu me apaixonei pelo livro de Hebreus, faz muito tempo. E ali o sofrimento que eles estão passando é por conta da fé deles. Só que aí quando as pessoas, a gente vai ler Hebreus, é lamentável que muitos dos comentários, inclusive mais dos pentecostais, eles falam muito da vida pessoal deles, das perseguições, para ter perseverança, porque Deus vai te dar vitória. E aí eles pegam o texto e levam para o lado pessoal. Não, a Bíblia tem esses textos que vai falar sobre a providência de Deus nesses momentos, mas especificamente Hebreus, ele está falando das perseguições que eles estão passando por conta da fé que eles têm em Cristo Jesus. Daí a intenção que eles têm de deixar o cristianismo e voltar-se para o judaísmo, porque de alguma forma era a maneira de eles se esconderem das perseguições, porque os judeus não estavam passando pelas mesmas perseguições que ele, por ser uma religião considerada não oficial do Império Romano,
mas considerado uma religião aceitável, o judaísmo, né? Ser aceitável. Vamos lá então. A data da carta, algumas coisas que é necessário falar, mas não vamos perder tempo com elas. Concernente à data. A data vai ser mais ou menos ali entre o ano 65 e o ano 70, antes da destruição do templo de Jerusalém, porque ele vai falar muito sobre a questão dos sacrifícios que ainda estavam sendo oferecidos no santuário. Data é esta. O autor é desconhecido e eu também não quero falar disso, perder tempo com isso. O autor pode ser Paulo, pode ser Apolo, então tem muitas a hipótese, né, de ser alguns autores, mas ninguém comprova quem é o escritor. Os destinatários, ou para quem a carta está sendo escrita, são crentes judeus, por isso são chamados de hebreus. Também onde ficava essa igreja? Também não se sabe aonde ficava essa igreja. Certo é que eram crentes judeus, pelo fato de eles expor o Antigo Testamento de uma forma muito clara. Então é um livro escrito, uma carta escrita para crentes judeus, tá certo? Era desconhecido o autor. O contexto, como eu já falei, eles estavam passando por uma perseguição. Provavelmente nessa época diz que houve uma perseguição do Império Romano em relação aos cristãos, e inclusive em Roma, né, diz que eles haviam sido expulsos de Roma, e havia essa perseguição. Então esta é a questão que eu falei do sofrimento, da perseguição que eles estão sofrendo, e não era perseguição ou sofrimento da vida comum do dia a dia, era questão de fé. Eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido por causa da minha fé. Hebreus capítulo 10, no final do capítulo 10, ele vai falar um pouco sobre essa questão da perseguição que eles estão passando, inclusive tendo que fugir de forma imediata e permitindo o espólio dos seus bens, ou seja, era de fato como se fosse uma dispersão, e eles estavam sendo afligidos por conta disso. Hebreus vai insistir acerca da perseverança, por isso que ele vai terminar o capítulo 10 falando sobre a questão da necessidade de eles continuarem perseverando, não voltarem atrás, porque Deus não tem prazer naqueles que recuam. Ele vai dar o grande exemplo no capítulo 11 dos heróis da fé, né? Daqueles que sofreram por conta da sua fé, e entra no capítulo 12, até a metade do capítulo mais ou menos, falando sobre essa questão da perseverança, né? Visto que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunha, e aí ele vai falar mais uma vez sobre a questão da perseverança. Vamos lá, começar no capítulo 1, se eu conseguir falar até o capítulo 4, eu faço três quartas-feiras, se eu não conseguir, eu faço em 4 quartas-feiras, amém? Capítulo 1. A exposição da carta vai deixar claro o tema, a superioridade de Cristo. E aí, ele vai deixar muito claro, expondo o Antigo Testamento, e se nós lermos depois, analisarmos o livro de uma forma detalhada, com mais atenção, com mais tempo, ele vai nos ensinar muito acerca do Antigo Testamento, e isso que é interessante, dos rituais judaico do sacerdócio, e isso que vai ser muito interessante para nós entendermos a obra de Cristo. Cristo é superior, a superioridade de Cristo em relação a todo o sistema judaico do Antigo Testamento, deixando muito claro que tudo o que aconteceu lá era apenas uma sombra, era apenas um desenho de algo que Deus estava planejando para colocar em prática no futuro. Tanto que quando Deus vai falar a Moisés acerca da construção do santuário, do templo, Deus vai dizer para Moisés, cuida de fazer exatamente conforme o modelo que eu te mostrei. Então é muito interessante, nós vamos ver essa questão. Capítulo 1, vamos lá. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas.
Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que ele herdou é superior ao deles. Até o versículo 4, nós teríamos um resumo aqui do feito de Cristo, da obra que ele realizou. Porque observa, vai falar sobre a obra da purificação que ele executou na sua vida terrena, como Redentor, morrendo na cruz do Calvário, e depois que ele morre, depois que ele volta dos mortos, que ele ressuscita, de ter aparecido por espaço de 40 dias para os seus discípulos, ele volta à sua posição anterior e se assenta à direita de Deus Pai, e passa a ser um intercessor, agora constantemente diante de Deus, e vai ser um outro assunto acerca do sacerdócio dele, que também é muito lindo, que é muito maravilhoso. E hoje ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Por isso que Paulo vai dizer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mais para frente, quando formos falar de mediadores, as coisas que eu quero tocar com vocês, é a questão, por exemplo, da intercessão. A Igreja Católica, por exemplo, ensina que os santos são mediadores, que eles estão lá como mediadores intercedendo, né? Por isso que eles oram aos santos. Mas, será que tem alguém, algum ser, algum ente, algum santo que partiu para lá e consegue chegar diante de Deus e interceder por nós? Vamos ver isso na frente. Mas até o versículo 4, então, ele faz como que um resumo rápido da obra de Cristo e da ascensão de Cristo à sua posição de sumo sacerdote. Continuando o versículo 5: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu serei por pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Certo de equidade é o certo do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre todos os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio o Senhor firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais serão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Aos anjos, os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Glória a Deus. Antes de entrar no capítulo, exatamente no capítulo 1, eu queria voltar a fazer um comentário rápido sobre a questão do evangelho que é pregado antes da lei. Porque nós vamos falar muito de lei, se fala muito de lei no Antigo Testamento, e aí a briga de Paulo para ensinar os crentes no Antigo Testamento, inclusive os judeus, para entenderem a obra do evangelho, vai ficar muito claro na carta que ele escreve aos Gálatas, é tentar explicar para os crentes de que o evangelho ele é anterior à lei de Moisés, que o evangelho ele foi primeiro pregado para Abraão. O primeiro crente, a primeira pessoa que ouviu o evangelho, a boa notícia e a promessa mediante a fé foi Abraão. Então eu quero que leia com vocês de uma forma rápida
para que a gente memorize esses textos, livro de Gálatas, capítulo de número 3, o versículo de número 8, vai deixar isso de uma forma muito clara, que o Evangelho foi primeiro pregado para Abraão. Evangelho, Gálatas capítulo 3, versículo 8, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Se você for para o versículo de número 17, ele vai dizer assim: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Ou seja, antes da lei, 430 anos antes da lei, Deus aparece para Abraão e faz uma promessa para Abraão. Abraão não era judeu, Abraão era um caminhante, Abraão era alguém que errante, por isso que ele se tornou um hebreu, era alguém que estava caminhando, era um peregrino na terra. Então vejam, para quem que Deus faz primeiro a promessa de salvação mediante a fé? Abraão. Então a lei de Moisés, ela só veio 430 anos depois, foi que foi surgir a ideia da lei. E a lei, segundo Paulo, ela é dada para que ficasse claro para os homens que eles eram simplesmente pecadores. A lei, o papel da lei é o papel de tutor, para conduzir o homem a Cristo. Esse era o papel da lei. Ou seja, Deus deu algo para o homem que era impossível de ele cumprir, para que ficasse evidente de que ele era pecador, porque essa era a questão. Ele era pecador. Então, para o judaísmo, eles vão depois querer brigar por um reino terreno, mas Deus já estava dizendo antes, já tinha dito antes, que ele vai fazer uma promessa, e a promessa que Deus vai fazer para Abraão não era uma promessa específica para os descendentes de Abraão, porque os que são filhos de Abraão não são os descendentes físicos de Abraão. Os filhos de Abraão, segundo Paulo, são os filhos da fé de Abraão, são os que têm a mesma fé, os que andam pelo mesmo caminho da fé que Abraão viveu. Então veja, Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo assim: em você, ou no teu descendente, e o descendente aqui mais uma vez não era Isaac e também não era Jacó, o descendente aqui era Cristo. Deus vai dizer: no teu descendente, ou na tua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra, porque o Evangelho era para as nações, não era para Israel somente. Então, que isso fique muito claro, porque nós vamos entrar agora na questão da lei, e vamos ver, e vocês vão ver no Novo Testamento, que a briga de Paulo era com os judeus, porque eles não aceitavam, e de fato era difícil de aceitar, né? Imagina eles terem uma cultura histórica, e alguém agora chega e fala assim: acabou, Cristo é o fim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Era muito difícil para os judeus. A questão é que eles estavam à margem das promessas, eles estavam à margem das escrituras, né? Não se atentaram, na sua maioria não se atentaram para o que dizia os profetas, diziam as profecias, mas para eles realmente era difícil. Acabou, o fim da lei é Cristo, e agora eles vão se voltarem para Cristo, esquecendo toda aquela cultura, as esperanças que eles tinham. Era muito difícil, mas assim dizia a palavra, e essa era a briga de Paulo. E aí ele vai entrar no sistema judaico. A carta aos Hebreus vai exatamente entrar neste ponto. Acabou a ideia do sacrifício do sacerdócio levítico, acabou. Jesus Cristo é a consumação dessa promessa. Jesus Cristo veio para cumprir, literalmente, ele é o cumprimento de tudo aquilo que a lei dizia. Então começa assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E aí eles tinham em alta conta os profetas, né?
Eles tinham em alta conta esse legado da profecia dos profetas do Antigo Testamento, e essa revelação de Deus, que Deus havia falado de muitas maneiras, muitas vezes, de muitas maneiras. Deus vinha falando, Deus vinha mostrando, né? Deus vinha deixando claro que Ele tinha um plano, Deus vinha mostrando que Ele tinha um projeto. Eles não estavam atentos a isso, mas a Bíblia, o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então Deus vem fazendo uma revelação, e Ele vem nessa revelação progressiva, Ele vem mostrando, Ele vem falando, né? E através dos profetas e através também de anjos, né? Falou através de homens e falou através de anjos. Todos estavam em alta conta na vida dos judeus. Mais do que os profetas, os anjos. Deus também usou anjos para poder falar a eles. Deu revelações, deu visões, de tantas maneiras Deus falou. Claro que nós não vamos entrar aqui nessa questão, porque demanda muito tempo. Mas, nesses últimos dias, e os últimos dias para os judeus significaram exatamente o tempo do Messias, chegou o tempo do Messias. Deus havia dado uma revelação, Deus vinha falando, mas agora chegou o tempo de Deus falar por meio do Filho, né? E Ele começa dizendo o seguinte: o Filho é o herdeiro, o Filho é superior, o Filho é a expressão exata do ser de Deus, o Filho é o esplendor da glória de Deus. Ele começa fazendo essa afirmação do Filho, exatamente como a Bíblia começa no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, fazendo a afirmação de que Deus criou. Ele não vai tentar aqui explicar, não vai tentar dar justificativas, o porquê. Ele simplesmente fala: Deus agora falou por meio do Filho. Se os judeus criam ou não criam, ele estava afirmando: Jesus Cristo é o Filho, né? E esse era o problema deles, entender e aceitar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Deus tinha um Filho, e mais do que isso, que este Filho era igual ao Pai. Claro, se é Filho, tem que ser igual ao Pai, mas não era se falasse que ele era um Filho, seria aceitável, mas dizer que ele era o Filho, e dizer que o Filho é a expressão exata do ser de Deus, é fazer a afirmação de que Jesus Cristo é Deus, de que Jesus Cristo é Deus. E por que Jesus Cristo é Deus? Eu sei que, falando assim e até rápido, alguns irmãos podem ficar boiando, né? Mas como assim Jesus Cristo é Deus? Porque para alguns pode parecer simples, mas para outros pode parecer difícil. Como assim Jesus Cristo é Deus? Eu quero entender esse negócio de Jesus Cristo ser Deus. Jesus é Deus porque Jesus possui os mesmos atributos que o Pai. Então vejam, não é Jesus Cristo é Deus, como se Jesus Cristo fosse o Pai. Não é. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. São três pessoas, mas um só Deus. E por que os três são chamados de Deus? Porque os três possuem os mesmos atributos. Falando, por exemplo, dos atributos da divindade mais conhecidos: onisciência, onipresença e onipotência. Quem tem essas coisas? Só Deus. Só Deus tem. Nada mais, ninguém mais tem. Então, assim como o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Assim como o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Então os três possuem os atributos da divindade. Por isso que Jesus é Deus, porque Ele possui esses atributos. Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente e assim por diante. Fazer esta afirmação para os judeus era inaceitável, mas Ele começa a fazer esta afirmação e dando como exemplo as revelações essas revelações no Antigo Testamento. A primeira afirmação que ele vai fazer é de que Jesus é superior aos anjos. Os anjos eram
considerados também mediadores no Antigo Testamento. Foi mediante os anjos, segundo Atos dos Apóstolos, lá Estevão falando no capítulo 7, vai falar que eles receberam a lei por meio de anjos, tal. Então os anjos também eram, não mediadores, mas eram mensageiros que entregavam mensagem de Deus, revelações de Deus. E eles aceitavam de uma forma mais clara do que os profetas. Muitos profetas foram mortos, eles não aceitavam, mas aos anjos, diante dos anjos, eles recebiam, eles se curvavam. Devido a esta alta consideração dos anjos, a afirmação de que ele vai fazer, de que Jesus é superior aos anjos, usando o Antigo Testamento, dizendo que Deus nunca disse de nenhum anjo: tu és meu filho. Deus nunca disse isso dos anjos. Os anjos também são chamados de filhos de Deus, são como criatura de Deus, mas como tu és meu filho, essa ideia do primogênito ou do unigênito de Deus, isso nunca foi aplicado a nenhum tipo de ser humano, de outro ser criado a não ser Jesus Cristo. Ele está citando aqui os salmos: tu és meu filho, eu te gerei, eu serei seu pai, ele será meu filho, né? Versículo 6, ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Veja, ele está citando texto do Antigo Testamento. Quem é que pode receber adoração? Quem é que pode receber louvor? Diante de quem os próprios anjos vão se curvar? Veja que anjo não recebe adoração. Homens recebem adoração e anjos caídos gostam de receber adoração. O Satanás, quando vai tentar Jesus no deserto, ele tem a ousadia de dizer, e ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, e ele vai ter a ousadia de dizer: se tu és Filho de Deus, né? Vai aquela tentação lá, você manda que as pedras transformem em pão, tal. Depois diz, mostra os reinos do mundo e diz: tudo te darei se tu prostrado me adorares. Não é muita ousadia? Ele é um anjo caído, mas é um anjo criado, e ele diz para Deus: eu te dou se tu me adorares. Então é muita ousadia e é muita iniquidade de um ser caído querer ser adorado por aquele que ele sabe que é o Filho de Deus. Então a adoração só a Deus. Veja que quando Cornélio se prostra diante de Pedro, Pedro fala assim: olha, levanta porque eu sou homem como tu. Não aceita adoração. No Apocalipse, quando João tem a visão, João se cai de joelhos diante do anjo que está dando a ele aquelas visões, e o anjo fala o que para ele? Levanta, eu sou conservo teu e teus irmãos os profetas, e diz: adora a Deus. Então anjos não recebem adoração, anjos adoram. E anjos adoram a quem? Adoram a Deus. Então a Bíblia vai dizer: todos os anjos de Deus o adorem, e é o que nós vamos ver lá no Apocalipse capítulo 5, os seres celestiais caindo de joelho diante dele, reverenciando ele como Senhor, como Deus, como Cordeiro, como Redentor. Jesus é superior aos anjos. Essa é a primeira afirmação de que Hebreus vai fazer. Versículo 14, para finalizar, senão não vai dar tempo. A afirmação é: os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Agora veja, por que ele está fazendo essa afirmação? E aqui vai ficar de uma forma mais clara. Eles receberam a lei da mão dos anjos, e eles levavam a sério esta lei. Eles obedeciam, eles reverenciavam, não é? Eles não tinham dúvida. Vejam, então se eles estão dispostos a receber a mensagem das mãos dos anjos e serem obedientes a esta mensagem, o que é que eles vão fazer agora diante daquele que está trazendo uma mensagem não como anjo, mas como filho de Deus? Dizendo, ainda no capítulo 2, por isso, e aqui vem a primeira advertência: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Está dizendo assim: olha, o Evangelho, a mensagem que foi anunciada a nós por meio do Filho, ela deve ser ouvida com muito mais atenção. Versículo 2: porque se a mensagem transmitida por anjos
provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Aqui está a conclusão do porquê que ele está afirmando que Jesus é superior aos anjos. Se os anjos vieram e falaram, e a palavra deles foi confirmada como sendo verdade, e toda desobediência trazia sobre si, ou trazia consigo uma punição, o que é que nós vamos fazer agora ouvindo a mensagem de alguém que é maior do que os anjos? É por isso que eu falo para vocês que quando as pessoas dizem que hoje no Novo Testamento o negócio é mais light, é mais tranquilo, porque nós estamos vivendo na época da graça, não sei o que, porque na lei era mais difícil, aqui está um texto que deixa claro que a nossa responsabilidade hoje é muito maior, ou é maior, porque nós estamos ouvindo uma mensagem que é superior, nós estamos ouvindo uma mensagem que é maior, nós estamos ouvindo uma mensagem que foi entregue a nós por alguém que é superior aos anjos. Enquanto Deus falava no Monte Sinai, a Bíblia diz, Deus vai dizer, não permita que ninguém suba no monte, porque qualquer um que se aproximar do monte, pode ser homem ou animal, morrerá. Assim tratava a lei, não é? Quando Uzá só tocou na arca com a intenção de segurar a arca, porque ela estava sendo carregada num carro de boi, e a carroça de repente bateu uma pedra e a arca ia cair. Uzá colocou a mão na arca, ele foi fulminado na hora. A gente fala assim, era terrível. Se alguém olhasse para a arca, já arrumava confusão, já arrumava problema. Então a gente fala assim, meu Deus, eles diziam assim, Moisés, fale tu conosco, não deixe que Deus fale para que nós não morremos, para nós não morrermos. Porque a visão que eles tinham do Monte Sinai, a Bíblia vai dizer que era algo horrível. Mesmo quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava de tal forma que eles não podiam olhar nem para o rosto de Moisés. Daí Moisés teve que usar um véu, não é? Assim a Bíblia vai dizer. Pois bem, no Novo Testamento é muito mais terrível a nossa situação, porque a mensagem que nós ouvimos é superior, e o mensageiro também é superior aos anjos. Nossa responsabilidade hoje, irmãos, não é menor, nossa responsabilidade hoje é maior, e isso vai ficando mais claro cada vez que nós vamos entrando na carne. Observam que no Antigo Testamento não se fala sobre inferno. Quem foi que trouxe essa ideia de inferno para a Bíblia? Quem foi que trouxe o assunto inferno para a Bíblia? Quem foi que começou primeiro a falar de inferno? Jesus. É Jesus quem traz o assunto inferno na Bíblia. E quem mais falou de inferno na Bíblia foi o próprio Jesus Cristo. Então, o Evangelho é uma mensagem que ele está dizendo aqui para nós. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Mas isso vai ficar mais claro na frente. Mas só para os irmãos agora não ficarem confusos e já entenderem, se aquele sangue daqueles bodes que era oferecido como sacrifício para perdão dos pecados deles, aquele sangue tinha um valor diante de Deus, hoje o sangue que foi oferecido por nós é o sangue de Jesus Cristo. Essa é a questão. Nós estamos hoje lidando não com o sangue de bodes, não com o sangue de animais, mas com o sangue do próprio Filho de Deus. Continuando em Hebreus capítulo 2, ele vai continuar ainda falando sobre os anjos, versículo 5. Não foi a anjos que ele sujeitou ao mundo, ele está continuando falando sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Versículo 5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos,
e coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas que sejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Observe que quando Jesus, os homens, nesse sentido, são inferiores aos homens. E o fato de Jesus é superior ou Jesus é inferior? Enquanto ele se fez homem, por um pouco de tempo, pelo espaço em que ele viveu como homem, ele foi inferior aos anjos, a Bíblia está dizendo. Mas não quer dizer que hoje, na sua posição, ele é inferior aos anjos. Ele se fez homem por causa da paixão. Ele se fez homem por causa da redenção. Ele se fez homem para que, pelo seu sofrimento, mediante a graça de Deus em favor dos pecadores, ele experimentasse a morte, mas para redimir os homens da morte. Isso aqui, irmãos, é uma das coisas mais lindas na Bíblia Sagrada, porque a razão pela qual Deus se fez homem, a igreja deveria entender essa mensagem de uma forma claríssima, porque aqui está o ponto-chave da nossa redenção. Por que foi que Deus se fez homem? A razão pela qual Deus se fez uma criatura tão inferior. Deus, ele se diminuiu, ele se esvaziou e se fez um homem, se fez ser humano. É porque não haveria outra forma de um homem ser redimido se não fosse por um outro homem. Teria que ser alguém que passa pela mesma situação. Teria que ser alguém que vive a mesma condição. Na terra, quem poderia redimir o homem? Se Adão, alguém diz que se Adão não tivesse pecado, Adão seria o redentor, porque a Eva teria pecado, mas Adão não. Então Adão seria o redentor, mas Adão pecou também. E aí, quando Adão pecou, a raça humana pecou juntamente com Adão. Não é verdade? Não é assim que Paulo vai ensinar aos Gálatas? Que por um homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte, e por isso a morte passou a todos os homens. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. E aqui está também o grande erro dos religiosos, porque isso aqui também tem que ser entendido. Eu vejo tanta gente, irmãos, que são crentes e julgam tantos outros. Hoje o Guilherme estava me contando mais uma história de uma pessoa, falando de outra pessoa. Mas como é que ela pode? Não, mas como é que ela pode ser crente? Ela bebe. Como é que ela... E aí, sabe essas histórias sempre? Mas ele faz isso, ele faz aquilo. E eu tento dizer para ele assim: filho, quando uma pessoa faz isso, ela também já está cometendo um pecado. Porque a Bíblia diz: não julgue, para que você não seja julgado. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ou Deus, não dá a nenhum de nós, o direito de apontar outra pessoa. A pessoa pode estar fazendo o que for, nós não temos o direito, o poder, a condição diante de Deus, nenhum de nós diz: mas ela fez isso, ele faz aquilo, mas ele é assim, nós não temos condição, nenhum de nós. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Mas eu não faço isso, você não faz isso, mas você faz outra coisa. E mesmo que você não faça outra coisa, o nosso problema não é a coisa que a gente faz, não é o que nós fazemos, é o que nós somos. O nosso problema é o que nós somos, não é o que nós fazemos. Isso tem que ficar claro. Nós somos pecadores, esse é o nosso problema. Você pode não cometer nenhum pecado, mas você continua sendo pecador e continua debaixo do julgamento de Deus. Então esse é o nosso problema. E o homem peca porque é pecador. No dia que ele deixar de ser pecador, ele não peca mais. Por isso, repito, acho que já falei isso aqui, já falei isso daqui em outros lugares umas 500 mil vezes, que o nosso problema não são os nossos atos de pecado. Claro que os atos de pecado trazem consequência e julgamento, mas o nosso grande problema é nós sermos pecadores. Por isso que Jesus,
não tinha problema com prostituta, com ladrão, com publicano, ele andava com todo mundo. E por quê? E o problema dos fariseus era exatamente esse: por que o teu mestre come e bebe com os publicanos? Os fariseus eram esse tipo de pessoa. Mas ele é fulano, mas você nasceu cego, mas você é amaldiçoado, mas os fariseus eram assim. E Jesus está lidando, não é com aquilo que as pessoas fazem, cometem de pecados, mas Jesus está lidando com a causa do pecado. E nessa questão todos estamos em pé de igualdade. Por isso que a Bíblia vai dizer, Paulo vai falar muito disso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Qual é a prova de que todos nós somos pecadores? A morte. A morte é a prova de que todos nós somos pecadores, porque a morte é a sentença. No dia que Deus foi dar a sentença para Adão, Deus disse: agora você vai voltar ao pó, porque do pó você foi tomado e ao pó tu tornarás. O Espírito, e Eclesiastes vai dizer: o Espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó de onde veio. Esta é a prova. Então todos nós somos pecadores, por isso que todos nós morremos. Mas Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, porque a morte não pôde reter ele no túmulo, porque em si ele não tinha pecado. Então está certo, Jesus se faz homem, Deus se faz homem, para na condição do homem redimir a humanidade. Por isso que vamos para o versículo 14 de Hebreus, dizendo assim, isso aqui também é lindo, irmãos. Versículo 14 do capítulo 2: portanto, visto que os filhos, que filhos? Eu e você, são pessoas de carne e sangue, ele também, ele que Jesus, participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Agora veja o versículo 16, depois mais uma revelação aqui, pois é claro que ele não socorre a anjos, ele não veio salvar anjos, ele não veio redimir anjos, ele não veio perdoar anjos, ele veio perdoar os descendentes de Abraão, que são os seres humanos. É por isso que Jesus não salva anjos, ele salva homens, ele salva os descendentes de Abraão. Para mim e para você há salvação, para os anjos que pecaram não existe salvação. E por que existe salvação para nós? Por causa de Jesus, porque ele veio para redimir os nossos pecados, ele veio para poder pagar o preço da nossa sentença, da nossa redenção. Por isso que ele é o nosso Redentor. Quando eu falo isso aqui para vocês, me vem tanta coisa, a gente escreve algumas coisas, mas vem tanta coisa na mente. Uma história que a gente pode observar no Antigo Testamento, que vai falar sobre isso, que são entre tantas as outras coisas, é a história do Redentor, por exemplo, no livro de Ruth. Boaz é um tipo de Cristo. Na linguagem da tipologia bíblica, Boaz é um tipo de Cristo, porque observa que quem poderia redimir Ruth? Quem poderia redimir as possessões de Ruth? Visto que o seu esposo estava morto, o seu cunhado estava morto, todos os seus descendentes estavam mortos. Quem poderia redimir? Teria que ser um parente próximo. Teria que ser um homem que fosse parente próximo. Naquela época só tinha dois camaradas. Um não me lembro o nome, o outro era Boaz. Boaz vai até o parente mais próximo e fala assim: você vai redimir ela? Ele fala: não, pode ficar à vontade, vai lá. Aí Boaz vai lá como parente mais próximo de Noemi e faz a redenção, paga, se torna marido de Ruth, porque se torna um redentor de Ruth. Então, parente, teria que ser um parente próximo. Para nós significa dizer o seguinte, que Jesus, quando ele se faz homem, ele se faz esse parente próximo, tá certo? Teria que ser um homem. Quem foi esse homem? Jesus. Ninguém imaginou. É por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu a imaginação do homem,
Ninguém jamais imaginou que Deus se faria homem para poder redimir o homem. Como que Deus vai se fazer homem? Como? Se ele nascer como homem, tem que ser da descendência, teria que ser da descendência de homem. Como é que vai fazer? Porque qualquer um que nascesse da descendência de Adão seria um Adão, seria também um caído. Como é que Deus vai fazer isso? Mas a virgem conceberá e dará. Como é que vai ser essa virgem? Ninguém entendia isso. Aí um dia o anjo Gabriel vem e fala assim: olha, o Espírito Santo vai pousar sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrir. O Espírito Santo é quem vai gerar Jesus no ventre. Aí sim que vai ser entendido por que a mulher seria uma virgem. Porque não seria uma relação humana, seria poder de Deus no ventre de uma menina, no ventre de uma jovem virgem. Aí também nós vamos entender por que Jesus não tinha pecado, porque ele não era descendente, ele não trazia consigo o sangue de Adão. Daí também vamos entender por que ele é 100% homem e 100% Deus. Então ele não tinha como não ser Deus, porque ele era de origem divina, mas também era de origem humana. Ele se torna então o único mediador entre Deus e os homens, porque como homem ele segura na mão do homem, e como Deus ele segura na mão de Deus e faz esse elo, reconcilia o homem novamente com Deus. Irmãos, este é o grande mistério que ninguém entendia e que até hoje a mente humana está tentando entender, esse mistério que Paulo vai dizer. Então veja, finalizando o capítulo 2, os filhos que possuem carne e sangue são redimidos pelo Deus que também se faz carne e sangue, derrotando ou destruindo o poder da morte, o império da morte, que prendia todos pela sua condição de pecados. Vamos passar adiante o capítulo 3. Eu não vou passar do horário não, irmãos. Capítulo 3 vai falar sobre a superioridade de Moisés. Observe novamente, chama a atenção dos irmãos para o livro, para que os irmãos entendam como o escritor aos Hebreus está buscando provar para eles de uma forma progressiva. Ele vai subindo, começou sobre os anjos, ele vai falar agora sobre Moisés, depois ele vai subindo com um argumento que vai ser infalível para provar aos judeus crentes que Jesus é maior, que Jesus é superior, de que se eles voltarem para trás, eles estão cometendo o mesmo pecado. Por isso que vai falar isso no versículo 7. Se eles voltarem para trás, eles vão estar cometendo o mesmo pecado que Israel cometeu quando estava no deserto. Eu preguei isso no domingo. Eles estavam no deserto, saíram do Egito, estavam no deserto a caminho da terra de Canaã. Canaã era a promessa, Canaã era um descanso, ou um descanso. Canaã era a esperança. Eles estão indo para Canaã para receber de Deus aquilo que Deus havia dito a Abraão. Mas no meio do deserto eles são tentados pelas provações, eles são tentados pela incredulidade deles a voltarem para trás. E vai ficar muito claro: se vocês voltarem atrás em relação a Jesus, se vocês abandonarem a Jesus para voltarem a viver as práticas do judaísmo, vocês estão pisando o sangue de Cristo e voltando atrás, como seus pais fizeram no Egito, no deserto, tentando a Deus por incredulidade. Então ele vai começar dizendo assim: olha, Jesus é superior a Moisés, Jesus é melhor do que Moisés. Não adianta voltar para Moisés. Vocês vão voltar para Moisés? Vocês vão voltar para viver o sacerdócio? Vocês vão voltar para cumprir a lei de Moisés? Jesus é maior do que Moisés. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. O nosso foco é Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído.
Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a sua casa. Se Moisés foi fiel, Jesus também foi fiel. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem maior ou mais honra do que a própria casa. Quem é maior, a casa ou aquele que constrói a casa? Aquele que constrói a casa, pois é. Pois toda casa construída por alguém, toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Versículo 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Moisés foi fiel? Foi. Moisés foi um dos maiores homens do Antigo Testamento, talvez o maior depois de Abraão. Então, Moisés foi o libertador de Israel. Moisés foi o grande líder de Israel. Moisés foi o legislador, aquele pela qual Deus deu a lei. Moisés foi aquele que instituiu o sacerdócio em Israel. Moisés era aquele que falava face a face. Moisés foi intermediário entre Deus e eles também. Deus falava e Moisés transmitia. Foi aquele que subiu no monte. Então Moisés foi um dos grandes personalidades da Bíblia, do povo hebreu e também da história da humanidade, com certeza. Os judeus tinham Moisés em alta conta. Eles se diziam filhos de Abraão e discípulos de Moisés. Eles matavam e morriam por conta da lei. Eles eram, no Novo Testamento, eles se tornaram muito fiéis, né? E com toda esta honra, com toda essa glória que Moisés tinha, com toda a sua fidelidade, Jesus, ele vem dizendo que Jesus é maior do que Moisés, superior a Moisés, porque Moisés foi fiel à casa, mas como servo. Moisés era servo, Jesus era filho. Jesus, ele é o construtor da casa. Moisés cuidou da casa. Jesus era o construtor da casa. Moisés criou um tabernáculo, né? Conforme a ordem de Deus, Moisés fez o tabernáculo lá com materiais humanos, materiais terrenos, para poder Deus se manifestar. Jesus, ele ministra sobre um outro tabernáculo que é maior. Que tabernáculo é esse, irmãos? Eu, você, nós somos esse tabernáculo. É sobre esse tabernáculo que Jesus ministra, entendeu? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nunca habitou. Deus se manifestava naqueles lugares. Deus ia lá, mas Deus não habitava lá. O templo de Deus sempre foi o ser humano. Deus criou o ser humano para ser morada de Deus. Não, o pecado o atrapalhou. Aquele tabernáculo criado por Moisés era apenas uma simbologia de um outro tabernáculo que seria constituído lá no futuro. Esse tabernáculo sou eu.